A franquia de filmes Super Mario Bros. É uma das melhores da história das animações, mesmo sendo tão recente. Mas você sabia que vários personagens perdidos da franquia Mario foram esquecidos nos jogos e desenhos, mas podem dar as caras no próximo filme dos Irmãos Encanadores, previsto para 2028, Koopa Kids. Em Super Mario Galaxy, o filme Bowser Jr., o filho mais próximo do Rei dos Koopas, fez a sua estreia na franquia de filmes. Porém, antes dele, a Nintendo havia criado outros grupos de personagens infantis dos Koopas, que tinham o papel fundamental de servir ao Bowser. Porém, um destes grupos de crianças Koopas desapareceram há mais de 20 anos e nunca mais foram vistas. Essas são os Koopa Kids, que nasceram para ser os ajudantes diretos e capangas de tabuleiro do Bowser, no jogo Super Mario Party, em 1998. E depois estiveram em todos os jogos Mario Party, até o 7º jogo em 2005. Antes, eles eram apenas NPCs, que colocavam armadilhas para os jogadores, mas em Mario Party 5 e 6, eles se tornaram personagens jogáveis, e eram das cores verde, azul e vermelho. Porém, eles foram completamente apagados dos jogos seguintes, e ninguém os vê há mais de 2 décadas. O motivo? Existiam muitas versões de crianças do Bowser, como o próprio Bowser Jr., os Koopa Links, que provavelmente estarão no 3º filme do Mario, além do Baby Bowser, a versão neném do Rei dos Koopas. Os fãs dos jogos teorizam que os Koopa Kids estão em uma espécie de zona fantasma da Nintendo, mas que podem retornar no próximo filme do Mario como uma espécie de clones mal feitos do próprio Bowser Jr., em um plano para derrotar o Time Mario de uma vez por todas. Baby Wario. Outro personagem que é muito candidato a ser um dos vilões do filme Super Mario 3, sem dúvidas é o Wario, que é o personagem oposto ao Mario. Porém, com a aparição do Baby Mario e do Baby Luigi no filme Super Mario Galaxy, um personagem perdido associado ao rival dos irmãos acabou sendo relembrado. Estamos falando do Baby Wario, que apareceu em Yoshi's Island DS, jogo de 2006, onde ele é um dos bebês sequestrados por Kamek, mas que acaba sendo resgatado pela cegonha e se junta ao grupo de bebês que cavalgam nas costas do Yoshi. Ele carrega um ímã gigante que atrai moedas, provando que o Wario ama dinheiro e ouro desde pequenininho. Só que depois disso, enquanto outros bebês, como Baby Peach, Baby Rosalina e Baby DK, viraram presenças constantes nos jogos da série, como Mario Kart ou Mario Baseball, Baby Wario ficou mais de uma década esquecido na gaveta, até finalmente retornar em 2019 no jogo Dr. Mario World. Só que o jogo era tão ruim que os seus servidores foram desligados para sempre, fazendo com que mais uma vez o Baby Mario fosse jogado no limbo do esquecimento. Como o Wario estará no próximo filme, e Yoshi ainda tem a arma de transformar pessoas em bebês, existe uma grande chance de acidentalmente o próprio Wario se transformar em Baby Wario, após roubar a pistola e atirar em si mesmo por acidente. Ou ele poderia simplesmente aparecer em um flashback, onde o vilão, já adulto, conta a triste história do seu passado, quando ele e Mario brincavam juntos e ele só se dava mal. Com certeza seria muito legal ver ele de volta. Além dos Koopa Kids e do Baby Wario, existem vários outros personagens perdidos de Mario que você nem faz ideia. Se prepara que vamos agora explodir a sua mente. Tatanga. Agora vamos falar do grande vilão do jogo Super Mario Land de 1989, que inclusive, provavelmente vai ser o nome do próximo filme da franquia. Lá, o alienígena com poderes de hipnose era simplesmente o vilão principal, sendo o responsável por dominar o reino de Sarasaland, da princesa Daisy. Após ser derrotado, em Super Mario Land 2, lançado 3 anos depois, ele retorna buscando vingança e se estabelece como o chefe da zona espacial, revelando-se um capanga contratado por Wario para distrair o Mario. Como vimos a princesa Daisy aparecer nas cenas pós-créditos de Super Mario Galaxy, nem precisamos dizer que a chance do Tatanga aparecer no próximo filme, principalmente se ele e o Wario forem parceiros do crime novamente, como acontece em Super Mario Land 2. Perry, o guarda-sol. Uma das coisas mais legais de Super Mario Galaxy, com certeza, foi a aproximação do Mario e da Peach, que começa com o encanador entregando para a princesa um guarda-chuva personalizado cor-de-rosa que ela usa, e muito, para arrebentar os subalternos do Rei Wart. Só que, poucos se lembram, ou sabem disso, mas além do seu guarda-chuva rosa, a soberana dos Toads possui um guarda-sol amarelo extremamente poderoso, chamado Perry. Com uma história de background profunda, Perry foi criado para o jogo Super Princesa Peach, onde dessa vez a princesa é quem precisa resgatar Mario, Luigi e Toad sequestrados por Bowser. E na verdade, o guarda-sol era um menino humano com dons mágicos que havia sido adotado por um senhor idoso, misterioso, até que Kamek lançou uma maldição que transformou o menino em um guarda-chuva. Após a transformação, ele acabou caindo na rua. Foi recolhido por um mercador e vendido para Toadsworth, que o entrega para Peach para ajudar a princesa a resgatar seus amigos. O mais triste sobre Perry é que mesmo após terminar o jogo e derrotar o Bowser, a maldição não é desfeita, e ele continua preso na forma de um guarda-chuva falante. E como Perry poderia aparecer em Super Mario 3? Após tantas lutas, em algum momento, o guarda-chuva da Peach vai quebrar,
E ao entrarem no cofre de itens mágicos do Kamek, a princesa vai encontrar o Perry, a quem ela leva consigo e a ajuda a resgatar os seus amigos. Claro que, diferente dos jogos, no final do filme veríamos o poder cósmico das irmãs Peach e Rosalina o transformarem de volta em um garoto humano. Isso sim, é um final digno para o Perry, não concorda? Toad's War. Aproveitando que falamos dele, outro personagem desaparecido, que há anos não é visto nos jogos, e muito menos apareceu nos filmes, é o famoso Toad's War, o experiente cogumelo, que é meio pai adotivo, meio mordomo da princesa Peach, não sendo visto desde o jogo Mario & Luigi. Dream Team de 2013, o fiel prestador de serviços reais estava previsto para estrear em Super Mario Bros., filme de 2023, estando até presente nas artes conceituais do filme. Quem sabe, na aventura que acabamos de mencionar com o Perry, ele seja na verdade o responsável por encontrar o garoto guarda-sol e entregá-lo para Peach, assim como nos jogos? Se tá curtindo o vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Princesas Sprixie. Princesas em perigo que precisam ser resgatadas é o que não falta nos jogos do Mario, e um pequeno, literalmente, grupo delas também acabou esquecido pela Nintendo, depois do jogo Super Mario World 3D, de 2013, fazendo apenas pequenas participações em 2 outros jogos. Estamos falando das 7 princesas Sprixie, soberanas do reino Sprixie das fadas que são aprisionadas por Bowser em potes de vidro. Detalhes. Sabe aqueles tubos transparentes, chamados de Clear Pipes, que vemos nos jogos e no filme do Mario, por onde as viagens são feitas? Eles foram construídos pelas 7 princesas Sprixie, e esse poderia ser exatamente o ponto de partida para a aparição do pequeno grupo de fadas, que seriam sequestradas por algum dos vilões do próximo filme para construírem para ele, ou ela, um intrincado labirinto de Clear Pipes para os seus nefastos objetivos, que ainda não sabemos quais serão. Chimp, o Key que deu as caras em Super Mario Galaxy, se revelando um ladrão de mãos leves. Mas ele está muito longe de ser o primeiro primata a fazer aparições na franquia, além do Donkey Kong e seus amigos, é claro. Porém, diferente de Ukiki e DK, outros macacos da série de jogos foi completamente esquecida, sendo esse o caso do Chimp, o macaco azul que é um nômade intergaláctico que viaja de galáxia em galáxia. No próximo filme de Mario, Chimp apareceria para visitar seu primo símio, o Ukiki, e descobriria que ele apanhou não uma, mas sim 2 vezes, da Peach e da Rosalina. Para salvar a honra da família, ele viaja em sua nave até os 2 reinos para desafiar Mario em uma competição de agilidade, salto e força, assim como ele faz no jogo Super Mario Galaxy 2. Claro que depois de perder, eles até se tornam amigos, e Chimp pode ajudar o time do Encanador a salvar o reino da Daisy. Guppy. É nítido que o segundo filme do Mario foi inspirado no jogo galáctico da franquia, mas isso não significa que alguns personagens não ficaram de fora. Esse é exatamente o caso do Guppy, uma baleia orca que expulsou os pinguins, aqueles mesmos que aparecem nos 2 filmes do Mario, da galáxia Sea Slide, que é essencialmente um anel de água gigante. Por ser um inimigo aquático, poderíamos vê-lo aparecendo no 3º filme como o dono da passagem do mar, que, para os nossos heróis terem acesso, precisariam vencê-lo em uma corrida no oceano. Aí a versão sapo do Luigi entraria em ação, ganhando por pouco da orca valentona, e conseguindo assim o acesso que o time Mario precisa para alcançar o seu objetivo no novo filme, MC, Ballyhoo e Big Top. Muitos acreditam que o próximo filme do Mario pode ser inspirado no jogo Super Mario Odyssey, onde o nosso herói tem a companhia do Cap, um chapéu que possui vida própria. O que poucos se lembram é que 10 anos antes, no jogo Mario Party 8, outra dupla com as mesmas características foi criada pela Nintendo, apenas para ser completamente esquecida depois do jogo de 2007. Estamos falando de MC Ballyhoo em Big Top, o mestre de cerimônias do jogo, e sua cartola mágica completamente louca. No jogo, a dupla é dona do Carnaval Estelar, que é um enorme parque de diversões. Se você parar para pensar em Super Mario Galaxy no planeta Bowser, podemos ver que o filho do Rei Koopa construiu um enorme parque de diversões, que lembra muito o Carnival Estelar do Macbeth em Big Top. E se na verdade aquele parque acabou sendo coberto por plantas no final do filme, não fosse do Bowser Jr.? Mas e se ele tivesse apenas alugado os brinquedos da dupla esquecida da Nintendo? Se isso for verdade, provavelmente eles vão até a prisão intergaláctica, para cobrar o valor dos seus brinquedos. E a partir daí, quem sabe não surge uma aliança para roubar os tesouros do Reino Cogumelo, como contrapartida, não é mesmo? Wanda. A última personagem esquecida da Nintendo na franquia Mario é a simpática e fofinha fada Wanda. A primeira e única aparição da garota com poderes mágicos foi no jogo Mario & Wario, de 1993, que foi lançado apenas no Japão. Ela era responsável por guiar um Mario cego, sendo na verdade a personagem jogável do game, em vez do próprio Mario. Wanda é importante, já que antes das princesas Sprixie de Super Mario 3D World, de quem já falamos aqui no vídeo, sequer serem pensadas, ela foi a primeira fada a ter um papel de destaque no universo da franquia. Em um filme futuro, dos Irmãos Encanadores, Wanda poderia ser invocada por Rosalina,
que, à distância, percebe que, graças a um plano do Bowser Jr., Mario está temporariamente cego e sem orientação, com a fadinha salvando assim o nosso herói e o guiando de volta para encontrar seus amigos no Observatório Cometa, onde Peach o aguarda de braços abertos, o que com certeza deixará Wanda com ciúmes. Ficamos por aqui, mas você ainda pode continuar vendo mais vídeos incríveis. É só clicar em algum destes dois que estão aparecendo para você. Até a próxima!